Olá, caros estudantes. Sou a professora Carla Simonetti, do curso Técnico de Design de Interiores. Iniciamos hoje a nossa segunda videoaula da disciplina de Desenho Técnico. Hoje a nossa aula a gente vai falar sobre a perspectiva e seus componentes. Voltando um pouquinho na parte histórica, né, a gente já falou que os desenhos, né, rupestres foram utilizados pelo homem para representar o seu cotidiano e sua imagem. Então a gente viu que as civilizações antigas, né, utilizavam dessa técnica de linguagem, né, para poder ter uma comunicação, né, fazer uma comunicação do seu cotidiano, da parte religiosa. Então, desde a caverna até a arte egípcia, né, quando a gente vê também eram feitas pinturas, né, dentro dos interiores das residências para mostrar o seu dia a dia, assim como na parte funeral era colocado, né, toda a vida em desenhos, né, daquela figura, daquela pessoa. Então, antes do surgimento da perspectiva, as pinturas e os desenhos utilizavam a escala para objetos e personagens de acordo com seu valor, por ordem de importância. Então, nesse período, não havia uma relação da figura humana no desenho, né? Eles sempre eram planificados, ou um de frente para o outro, como a lei da frontalidade na arte egípcia, em que o tronco era voltado para frente e a cabeça era inclinada lateral, como a gente vê na imagem. E o único método utilizado para representar a distância entre os objetos era a sobreposição de personagens. Então também a gente tem a pintura grega, né, mostrando isso. Dentro da cadeira da Letos, né, a pessoa sentada ou deitada, mas havia uma sobreposição de imagens, porque a gente não conseguia nesse período, né, separar essa ideia de profundidade, tá? Então era sempre muito frontal a pintura e as representações. Então já com a perspectiva, ela foi desenvolvida com estudos no Renascimento, em um primeiro momento, e com a geometria descritiva no século XVIII. Giotto foi um dos primeiros artistas italianos, quase no Renascimento, a utilizar métodos algébricos para determinar a distância entre linhas. Então a gente aqui embaixo tem a imagem de uma primeira perspectiva documentada, um ambiente onde as pessoas estão no espaço, mas você vê a profundidade, né, atrás das pessoas, do teto, no fundo a abertura, né, como se fossem janelas. Então agora a gente consegue separar, né, a figura humana do ambiente onde ela está posicionada, porque através de cálculos, né, algébricos, a projeção de linhas, né, eles conseguiram representar isso num plano bidimensional, seja ela uma tela, seja ela num papel. Então, um dos primeiros artistas foi o italiano Giotto, né, e é exatamente nesse período do Renascimento que a gente sai daquele período, né, da Idade Média para o renascer das artes, onde foi utilizada muitas técnicas, né, de luz e sombra, de pinturas, e aí surgem realmente os primeiros indícios da utilização dessa perspectiva, né, saindo daquele plano totalmente bidimensional. Então, a perspectiva é a técnica de representação tridimensional que possibilita a representação de profundidade das figuras. Então a gente consegue entender agora com essa imagem, né, das peças na tela, o que é um plano bidimensional, onde a gente só vê a largura e a altura da figura, né, desse trapézio que está aí laranja, e ao lado a gente tem a imagem de um cubo, né, de forma tridimensional, mesmo sendo representado num plano, numa superfície, mas como a gente está podendo representar ele com 3 medidas, com largura, com altura e agora com uma profundidade, né? Então, ou um comprimento, como a gente pode falar também. Então, há essa diferença da representação bidimensional para a representação tridimensional. É bem isso aí na imagem do que a gente via naquele período grego, egípcio, né? Essa representação bidimensional para o momento que a gente chega no Renascimento, onde as figuras humanas estavam dispostas em ambientes que a gente
conseguia ver realmente a profundidade do espaço, né? A perspectiva ajuda quem está vendo o desenho a ter uma noção de como aquele objeto existe no mundo real, ou seja, ela permite enxergar a sua altura, a profundidade e largura da peça. Então, através da perspectiva, eu trago mais realismo ao desenhar alguma figura, tanto a figura humana, a figura de uma peça, de um móvel. Então, a perspectiva auxilia bastante na hora da gente fazer uma representação gráfica, né? Imagine você, designer, que precisa representar um móvel, né, para um cliente, e você quer fazer um traçado, mesmo à mão livre, para representar isso, né? Então, o móvel em si, ele tem a altura, ele vai ter a largura, mas também ele vai ter uma certa profundidade, né? Então, a peça em si não é só largura e altura. Então, é através da perspectiva que a gente consegue fazer essa representação mais fiel, né, de um objeto. A perspectiva pode ser classificada de 3 tipos, né? A perspectiva que a gente chama de cavaleira, a perspectiva cônica e a perspectiva axonométrica. Então, essa última ela tem uma variação, né? Ela subdivide isométrica, dimétrica e trimétrica. Então, na imagem que a gente tem, gente, a gente consegue ver qual é a cavaleira, né? As 3 figuras do cubo em cima, a axonométrica, que ela tem também uma variação de ângulo, e a cônica, que ela vai afunilar para um ponto único, né? Que a gente chama de linhas fugantes, que vai até um ponto de fuga, e a peça passa a ser um pouco mais distorcida. A perspectiva cavaleira, ela tem uma característica que é a face frontal do objeto desenhado será representado sempre de forma paralela ao observador e com a exatidão de suas medidas. É o que a gente chama de verdadeira grandeza. Então, se eu tenho uma peça, como a gente está vendo embaixo, né, um cubo com esse recorte, a face frontal, né, ela é desenhada paralela ao observador. Então, é chapada de frente para o observador. E o que vai mudar, né, é o desenho lateral dessa peça. Então, de acordo com o ângulo que a gente escolhe para fazer o desenho da peça, essa lateral ela pode ficar mais estreita ou mais larga. E os ângulos geralmente que a gente usa são os ângulos de 30, 45 ou de 60 graus, que é aqueles que a gente tem no par de esquadros, né? Então, cada ângulo escolhido vai ter vamos dizer assim, um percentual de deformação. Então, aqui é um exemplo de um banco, né, que foi desenhado em cavaleira. E aí a gente está vendo a deformação com ângulo de 30 graus. A deformação no segunda imagem com ângulo de 45 ou o último com ângulo de 60. Ou seja, a visão frontal da peça, né, parece um H, que é do banco, ele não se altera, mas a profundidade em si, né, ela está se alterando aí na perspectiva cavaleira. Embaixo a gente tem o desenho de uma mesa, também representando, sendo desenhado, né, com a perspectiva cavaleira. Isso aqui eu estou trazendo para vocês, para a gente ter ideia que a perspectiva cavaleira é muito utilizada, né, para a representação de mobiliário, para o design de interiores, né? Quando a gente quiser representar algum móvel, uma bancada, né? Ela pode ser utilizada, e aí a gente vai ter que estar optando pelo ângulo que a gente quer e qual esse tipo de ângulo vai fazer uma determinada deformação da peça, né? Então, as faces laterais sofrem alteração de acordo com o ângulo que são desenhados, que é isso que eu estava falando para vocês agora. Então, quando eu imagino uma peça sendo representada pela perspectiva cavaleira, mas eu utilizo o ângulo de 30, a deformação lateral vai ser calculada dessa forma. A medida lateral da peça, né, a gente vai chamar de X, eu vou ter que pegar essa medida, multiplicar por 2 e dividir por 3, para dar o resultado da medida que eu vou desenhar a lateral quando eu utilizo o ângulo de 30. Quando eu utilizo o ângulo de 45, eu vou pegar a medida da peça lateral e vou dividir por 2. Vamos, por exemplo, esse cubo que vocês estão vendo, que a medida lateral dele seja 4 centímetros.
Então, vou pegar 4 centímetros, dividir por 2, vai me gerar 2 centímetros. Então, na hora de desenhar a peça, a parte frontal dela não se altera, mas a lateral, em vez de ser 4, desenhar com 4, eu vou desenhar com 2. A mesma coisa para o ângulo de 60. A medida lateral da peça, eu vou ter que dividir por 3. Então, com isso, na hora de eu desenhar a figura, ela vai sofrer sempre uma alteração, tanto de medida como de visualização. Então, como é que a gente começa a desenhar a cavaleira? Então, depois que a gente fixa o papel na prancheta, utilizando a régua, né, que é esse laranja, a régua T, e com o par de esquadros, eu começo a fazer a parte frontal, como se fosse de frente para o observador, e a parte lateral de acordo com o ângulo que a gente vai escolher. Nessa imagem que a gente está vendo, foi utilizado o ângulo de 45 graus, o par de esquadro de 45, para fazer a linha lateral. Então, nessa imagem, a gente tem uma linha frontal, uma linha vertical e uma linha lateral para iniciar a ideia de um cubo, né? Então, a gente tem a largura, a altura e o comprimento já desenhado. Agora, resta a gente ter as medidas da peça para ir marcando e fechar a figura, que é o que a gente vai fazer aqui, né? A medida do comprimento lateral será a medida do lado do cubo, dividido por 2, porque nesse caso foi utilizado um esquadro de 45 graus e o lado do cubo era 6, dividido por 2 vai ser 3. Então, a gente consegue representar a peça em cavaleira. Notem que a parte frontal do cubo, né, tá realmente sem a distorção, mas a parte lateral a gente faz a alteração da medida de acordo com aquele cálculozinho que a gente já viu das alterações laterais. No final, a gente tem esse resultado, né? A perspectiva de um cubo em cavaleira com ângulo de 45 graus. Já a perspectiva isométrica é uma projeção que a gente chama cilíndrica ortogonal. As linhas projetantes são paralelas ao plano de projeção. Esse plano de projeção é onde a gente vai desenhar. O termo isométrico vem do grego, que quer dizer mesma medida, já que as medidas ortogonais são redesenhadas no eixo x, y, z. Então, a gente tem, né, largura, comprimento e altura, mas com distâncias aí iguais, né? Diferente da cavaleira, aqui as distâncias entre essas medidas são iguais. As características básicas da isométrica. O fato de que ela representa em proporções reais dimensões do objeto, como largura, altura e profundidade. Então, a peça em cavaleira, vocês estão vendo que onde tem a altura A, né? Que seria a parte frontal da peça, ela também está inclinada. Na cavaleira ela estaria de frente para a gente, mas na isométrica a altura A ela também é inclinada, né? Então a gente está representando as 3 medidas, altura, largura e comprimento, só que a peça agora começa a ser desenhada através de um eixo central. Então, a perspectiva isométrica é um tipo de projeção cilíndrica ortogonal, onde cada um dos eixos espaciais, altura, largura e comprimento, será representada a uma mesma distância entre ângulos, que somando dá 120 graus. Então, a peça ela nunca fica frontal, ela fica, né, inclinada com esse eixo vertical aí, como o cubo. Onde ela é utilizada? Ela pode ser utilizada no desenho de um mobiliário, como a gente está vendo embaixo, né, de um rack, numa volumetria externa, quando o arquiteto utiliza para uma representação de uma edificação, e o design a gente utiliza tanto no mobiliário como na representação interna de um ambiente, como a gente consegue ver aí na imagem, né? A representação de uma sala de estar com jantar, com estante, né? E a gente consegue ver o ambiente por dentro, né, sendo utilizado em isométrica. O desenho começa sendo feito, assim como na cavaleira, com a fixação do papel na prancheta. E agora a gente vai utilizar o esquadro que tem um ângulo de 30, tanto de um lado direito como do lado esquerdo.
E vocês estão vendo uma altura, um eixo, né, central, que é a altura da peça, né? Então a gente começa a desenhar sempre com ângulo de 30, né? Diferente da cavaleira, que eu podia usar 30, 45, 60, na isométrica só vou trabalhar com ângulo de 30. Aqui a gente está mostrando, né, a peça já acabada, com ângulo de 30 de um lado, com ângulo de 30 do outro. Mais uma vez, é importante reforçar para vocês a importância da perspectiva, né, para o projeto de interiores e o uso da perspectiva para mostrar, representar a volumetria. Então, hoje a gente conseguiu ver as opções tanto em cavaleira, como também a perspectiva isométrica e a sua utilização para o design de interiores. Quero agradecer a todos e até a próxima videoaula.